Olá, gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos aprender uma variação do ponto haste, o ponto haste com o nó português. Esses nozinhos que eu estou mostrando aí para vocês, ó. Eles são simples de fazer, tá? A gente só precisa prestar um pouquinho atenção na hora de realizar o movimento inicial do ponto para que toda a linha decorativa saia aí bem legal. E eu vou mostrar para vocês como bordar com o bastidor e sem o bastidor, para você não se prender ao bastidor para praticar junto comigo. Pega qualquer tecido que tem em casa, uma toalhinha de louça e já dá para a gente começar a aprender. Olha só essa variação com linha azul bebê e azul celeste. Olha que lindinho que ficou. Tem uma outra variação também que eu trago para vocês com linha caramelo e fio dourado. Ficou muito delicado, não ficou? Me conta aqui o que você achou. Eu vou trazer também para vocês nesse vídeo uma sugestão de um outro ponto, que é o nó colonial, e essa linha decorativa aí vou deixar no card. Gostou dessas variações que eu trouxe para você? Então já deixa o seu like e bora lá para o nosso passo a passo detalhado. Vamos começar o ponto da mesma forma que o ponto haste, colocando a linha no tecido e levando a linha para o lado direito, da esquerda para a direita, tá? O mesmo movimento do ponto haste. Quem não conhece o ponto haste, eu vou deixar aí no card para já aprender também comigo. O ponto haste, quando a gente volta para a esquerda, a gente volta na metade do espaço que a gente contou, certo? Então, a gente volta tranquilamente e continua fazendo o movimento do ponto. Mas no ponto haste com o nó português tem uma diferença aí que nem todo canal conta. Nós vamos voltar o mais próximo do ponto aonde nós iniciamos o trabalho, ou seja, onde saiu a nossa linha ali pela primeira vez, ó, ao invés de colocar a saída na metade, nós vamos na metade da metade, ou seja, mais próxima ali da linha, né? Da primeira saída que a gente fez ali com a agulha. Olha lá, ó. Então, nós começamos o ponto haste com o nó português mais próximo, tá? É menor que a metade essa distância, mais próximo do ponto onde a gente iniciou. Viu? Essa dica aí é a dica de ouro, hein? Já se inscreve aí no canal se você gostou dessa dica. Agora nós vamos de baixo para cima colocar a agulha entre o primeiro ponto e o último ponto que nós fizemos, por baixo da linha. Olha lá, por baixo da haste. Fizemos o primeiro nozinho português. Novamente repetimos o movimento, sempre levando para a esquerda, tá? Vocês perceberam que entrou entre o nó e a haste agora, pela segunda vez. Ó. E pronto. É que esse nó, ele fica bem no início da linha. Então, se a gente colocar a linha como no ponto haste voltando pela metade, ele vai dançar, ele vai ficar um pouco solto. E essa onda que ele forma, e vocês já vão ver agora, né? Ele forma um desenho que tem uma ondinha assim até chegar no próximo ponto. Olha lá, coloquei a linha para baixo e voltei com a agulha para a esquerda no ponto lá, né? Bem encostadinho no último ponto. Estão vendo a ondinha? Ele forma essa ondinha ali, ó. Essa ondinha ela não fica legal. Para que ela fique padrão com o restante do bordado, vocês devem fazer como eu indiquei ali no início do ponto, no início da linha. Tá? Agora nós vamos inserir a linha por debaixo das duas hastes, que agora nós temos duas hastes. Vamos repetir o movimento do enlace, fazer dois enlaces, né, em volta dessas duas hastes, de baixo para cima, para formar o novo nó português. E vamos seguindo com esse movimento, com essa prática. Agora, inserimos a agulha para o verso do tecido, né, para trás do tecido, e voltamos bem encostadinho no último ponto. Esse modo como eu estou saindo com a agulha ali, ó, do tecido, é também uma outra maneira de bordar, tá? Eu tenho o hábito de bordar abraçando os fios, assim, com a agulha mais na horizontal, né? E tem pessoas que gostam de bordar inserindo a agulha na vertical, assim, como eu mostrei aí agora. Cada um tem uma maneira de bordar, tá? Não é certo e errado, é só diferente. Agora voltamos ali com a agulha de baixo para cima, ó, entre as duas hastes do ponto. Estão vendo? E novamente repetimos o movimento. Feito o nozinho português.
E agora já temos ali o nozinho português para levar a nossa ondinha para baixo, sempre levando para baixo. Eu quero chamar aqui a atenção de uma coisa muito importante. Quem borda com a mão direita vai acompanhar esse movimento que eu estou fazendo aqui. E quem borda com a mão esquerda, gente, é um movimento contrário. Tá? Então é legal que você procure também, embora você goste da minha explicação, esteja aqui, eu acredito, porque gosta do meu jeito de explicar, né? Procurar também no YouTube pessoas que trabalham com a mão esquerda, para você entender esse movimento. Eu peguei essa dica com uma professora aqui, ela não é brasileira, tá? Ela é estrangeira, mas ela estava contando no vídeo dela que as pessoas que bordam com a mão esquerda, por exemplo, nesse ponto, vão fazer um movimento contrário. Nós começamos ali do cantinho ali esquerdo do tecido para a direita, né? Ali da tela que vocês estão vendo, ó. E a pessoa que borda com a mão esquerda vai começar do cantinho direito e vai caminhar com um ponto para a esquerda. Ao invés de fazer assim como eu estou mostrando, de baixo para cima, ó, enlaçar ali, né, as hastes de baixo para cima, vai fazer de cima para baixo. Então, o movimento é contrário, tá? É importante que vocês procurem referências, se vocês estudam e aprendem pela internet, procurem referências de pessoas que bordam com a mesma mão que você borda. Tá bom? Essa é a minha dica. E responde aqui, você borda com a mão direita ou esquerda? Deixa aqui no comentário para mim. Olha que lindo ficou o nosso ponto. Muito bacana, né? Agora, o que nós vamos fazer? Vou tirar o bastidor para a gente conseguir entender que é possível também bordar sem bastidor. Tá legal? Por que eu proponho bordar sem bastidor também? Para vocês entenderem que, para começar a prática do bordado livre, nem sempre é necessário ter todo o equipamento de início. Você pode bordar com o material que você tem em casa. Nesta aula, por exemplo, eu estou usando uma toalhinha de louça, dessas de trama de algodão. Bem simples, tá? Então, gente, aproximando um pouquinho mais, para a gente relembrar o movimento dos pontos. E aí, agora eu vou dar uma dica bem legal para quem quer começar a bordar, segurando o tecido nas mãos. O que é importante prestar atenção? E não puxar demais a linha e nem deixar solta demais, tá? Com o tempo, com a prática, você vai encontrando o equilíbrio do seu ponto. E isso é muito legal. Por que é legal também a gente fazer essa experiência, mesmo quem já borda com bastidor, está muito acostumado a bordar com bastidor, experimentar bordar o ponto sem o bastidor. Porque você desenvolve outras habilidades, tá, manuais, que com o uso do bastidor não são desenvolvidas, certo? Que é justamente essa habilidade da gente encontrar um equilíbrio do nosso ponto nas mãos, porque traz uma característica muito mais pessoal, né? Traz uma característica muito mais sua. Tem pessoas que fazem o ponto mais frouxinho, outras fazem mais apertado, mas o legal da gente encontrar o equilíbrio é justamente essa concentração, né, da harmonia que você quer dar ali para o seu trabalho, para o seu ponto, né? Então isso é muito legal, tá? É importante a gente bordar, em primeiro lugar, para nossa satisfação pessoal, para nós mesmos, e depois para mostrar a beleza para as pessoas, né? Mostrar primeiro a beleza que a gente tem aí para a gente, né? Isso é muito, muito importante, tá? Então eu sugiro a você que faça essa experiência, se você já é uma bordadeira experiente, se borda só com bastidor, experimentar bordar sem um pouquinho, tá? Para viver um pouquinho essa experiência. Depois você me conta aqui se você experimentou, tá bom? E se você é iniciante, começa sem bastidor mesmo, porque é tranquilo, dá para fazer, tá? Então ali, enquanto vocês observaram o movimento, né, do ponto, já fomos conversando. Agora vamos finalizar, ó. A gente finaliza depois do segundo nozinho, a gente entra para o tecido para baixo ali, ó, e finalizamos a nossa linha com o ponto haste português. Então, o que acharam? Dá uma diferençazinha? Dá. O que a gente faz com bastidor, ele fica assim mais padrão, né? Ele fica um ponto mais ajustado, mais padrão. E o que a gente faz à mão, ele tem assim, o nozinho ele tem uma característica diferente, né? De um para outro. Às vezes um fica um pouquinho mais justo, outros fica um pouquinho mais frouxinho, mas ali também tem um equilíbrio legal,
tá? Vocês estão vendo ali, ó, ele faz ali um desenho diferenciado e no bastidor ele fica muito mais alinhado, tá? Essas são as características. É bom ou ruim? Não, é diferente. Isso vai do gosto da bordadeira, tá? Da maneira também como a bordadeira aprendeu o bordado, que é a maneira que a mãe, a avó, às vezes passa pra gente e a gente acaba acostumando, né? E o bordado também é um folclore, tá? Então, isso que é importante da gente compreender. Eu quero trazer esse conhecimento aqui para vocês no Bordado Livre. Muito obrigada por estarem aqui comigo até o final da aula. Tá? O meu like é para você que ficou até aqui. E eu desejo tudo de melhor na sua vida. Muita gratidão. Que Deus esteja com todos vocês. Eu espero ter retribuído todo o carinho que eu recebo aqui no canal para cada um de vocês que me assiste e acompanha a minha jornada aqui no YouTube. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.